As luzes frias da clínica não mentiam, e os resultados dos exames também não. Claire encarava aquele papel grosso, cor de creme, sentindo o peso gelado de uma sentença de morte. Ela era casada com o chefe da máfia de Chicago, um homem cujo império inteiro dependia de um herdeiro legítimo. Naquela noite, ela teria que olhar nos olhos de um homem que já havia ordenado execuções sem sequer piscar, e dizer a ele que sua linhagem terminava ali, com ele. Claire esperava a fúria. Esperava ser expulsa de casa. O que ela não esperava era uma única palavra capaz de destruir tudo o que ela pensava saber sobre o monstro com quem havia se casado. O Dr. Hayes era especialista em fertilidade, mas naquele momento parecia um homem em pé sobre uma mina terrestre. Ele estava sentado diante de Claire, as mãos apertadas com força demais sobre a mesa de carvalho. Os diplomas emoldurados na parede atrás dele pareciam zombar da impotência absoluta que tomava conta da sala. Ele já falava havia 5 minutos, mas tudo que Claire ouvia era o tic-tac constante do relógio antigo pendurado na parede. Senhora Cassano, disse o Dr. Hayes, baixinho. Ele limpou a garganta quando o sobrenome dela travou na sua voz. Todo mundo em Chicago conhecia o nome Cassano. Significava dinheiro. Significava concreto derramado no meio da madrugada para esconder corpos. Significava poder. A senhora ouviu o que eu disse. Falência ovariana prematura, Claire repetiu. Sua voz saiu vazia, sem vida, irreversível. 0% de chance de gravidez natural, e, com os meus marcadores autoimunes específicos, nem a fertilização in vitro é um caminho viável. Sinto muito, de verdade, sussurrou o médico. E ele sentia mesmo. Claire conseguia ver o terror genuíno nos olhos dele. Ele não estava apenas dando uma má notícia médica a uma jovem mulher, estava entregando o fracasso de um contrato para a esposa de Romain Cassano. Homens já tinham sido espancados quase até a morte, trancados em câmaras frigoríficas de frigoríficos, por decepções bem menores que aquela. Obrigada, doutor. Claire se levantou. Não chorou. Chorar era um luxo reservado para mulheres que viviam em um mundo onde sentimentos importavam. Ela vivia num mundo de contabilidade secreta, de dívidas e de sangue. Ela saiu da clínica direto para o vento cortante de Chicago. Novembro havia despido as árvores da Michigan Avenue. O céu cinzento pesava sobre a cidade como um hematoma. Arthur, seu segurança e motorista, esperava ao lado da SUV blindada, preta. Era um homem enorme, ex-boxeador peso pesado, com o nariz quebrado 3 vezes, tudo isso antes mesmo de começar a trabalhar para Romain. Arthur abriu a porta de trás. Não disse nada. Não precisava. Apenas fez um aceno com a cabeça, os olhos varrendo a rua em busca de ameaças. Mas a única ameaça para Claire, naquele momento, era a biologia traiçoeira do próprio corpo. Ela entrou no banco de trás. A porta se fechou com um baque pesado e pressurizado, selando-a naquele interior de couro, silencioso e luxuoso. A SUV saiu do meio-fio, entrando devagar no trânsito lento da tarde. Claire encostou a testa no vidro fumê e gelado. 3 anos. Fazia 3 anos que ela era casada com Romain. Nunca tinha sido um romance. Tinha sido uma transação. O pai dela, um homem de médio escalão na logística do cartel, havia roubado $2 milhões da organização dos Cassano. Romain fora cobrar a dívida. Ficou com o dinheiro, ficou com o território do pai dela, para selar de vez o acordo e garantir lealdade, ficou com Claire também. Ela tinha ficado em pé no altar, num vestido de seda de $50 mil, tremendo feito uma folha, enquanto Romain colocava em seu dedo um diamante do tamanho de um soco inglês. Ele a encarou com olhos frios e escuros e recitou os votos como quem lê um contrato de aquisição hostil. As condições da sobrevivência dela naquele mundo nunca foram escritas em papel algum, mas todos na família as entendiam perfeitamente. Ficar quieta. Ser bonita. Não fazer perguntas sobre o cheiro de cobre e alvejante que às vezes vinha dos ternos dele. E, acima de tudo, dar a ele um filho. Dar à organização um príncipe. Ela pressionou a mão contra o próprio ventre. Era uma casa vazia, um cofre que jamais guardaria nada de valor. Na máfia, uma esposa incapaz de gerar filhos era uma ferramenta quebrada. Era um passivo. Os homens mais velhos da família, os capos que ainda se agarravam às tradições do velho continente, começariam a cochichar. Diriam a Romain para afastá-la, para se divorciar ou, pior, para arranjar um acidente trágico e discreto, de forma que ele pudesse se casar com uma mulher mais jovem e mais fértil, vinda de alguma família importante de Nova York. E Romain? Romain era um homem pragmático.
Uma máquina implacável e calculista que administrava um império criminoso com a eficiência de um CEO de uma empresa da Fortune 500. Ele não guardava coisas que não servissem para nada. A SUV passou por um buraco na pista, sacudindo os dentes de Claire. A senhora está bem aí atrás, senhora Cassano? A voz grave de Arthur ecoou pelo interfone. Estou bem, Arthur. Só cansada. Ela não estava bem. Já estava de luto. A ironia trágica era que, em algum ponto no meio de tanto terror e frieza daquele arranjo, ela havia se apaixonado pelo próprio carcereiro. Ela via os momentos silenciosos, a forma como ele lia um livro à luz da lareira às 3 da manhã, quando a insônia o atacava, a forma como ele se colocava entre ela e o tio violento durante um jantar de família, calando o homem mais velho com um único olhar aterrorizante. Romain era um monstro, sim, mas, nos últimos 3 anos, ele tinha sido o monstro dela. Ele a mantivera protegida de todos, menos dele mesmo. E agora ela tinha que voltar para casa e quebrar a única regra que a mantinha na cama dele. A cobertura ocupava os 2 últimos andares de um prédio moderno de vidro, imponente, de frente para o lago Michigan. Era uma obra-prima em mármore negro, aço escovado e janelas do chão ao teto. Parecia menos uma casa e mais um mirante caríssimo. Claire saiu do elevador privativo. O silêncio pesado do apartamento a envolveu de imediato. Normalmente, ela encontrava conforto naquele silêncio. Naquele dia, ele parecia sufocante. Ela deixou as chaves caírem na tigela de prata perto da porta. Você chegou tarde. Claire se assustou. Virou-se em direção à sala de estar, mais baixa que o resto do ambiente. Romain estava sentado numa poltrona de couro baixa, perto da lareira apagada. Ele já estava em casa. Eram mal 5 da tarde. Romain nunca voltava antes das 9, a menos que algum sangue tivesse sido derramado e a polícia estivesse rondando, ou que algum negócio enorme tivesse acabado de fechar. Ele se inclinou para a frente, apoiando os antebraços sobre os joelhos. Havia tirado o paletó do terno e desabotoado o colarinho da camisa branca. A gravata pendia frouxa em volta do pescoço. Um hematoma roxo e recente marcava a linha forte da mandíbula, e os nós dos dedos estavam rachados e vermelhos. Ele segurava, na mão direita, um copo de cristal pesado com um líquido âmbar. Romain, ela sussurrou, lutando contra o tremor na voz. Não esperava você. A reunião terminou mais cedo, ele disse. A voz era um barítono grave e rouco. Era o tipo de voz que exigia atenção absoluta sem nunca precisar levantar o volume. Os olhos escuros e penetrantes dele fixaram-se nos dela. Ele não deixava nada passar. Notou a leve hesitação no passo dela, a palidez da pele, a forma como ela apertava a bolsa cara feito um escudo. Onde você estava? Fazendo compras, ela mentiu. Era uma mentira fraca. Ela odiava mentir para ele. Ele era um detector de mentiras ambulante. Romain deu um gole lento no uísque. Não piscou. O gelo tilintou dentro do copo. Você não trouxe nenhuma sacola. Não encontrei nada de que gostasse. Claire passou por ele, indo em direção às escadas. Vou trocar de roupa. A Maria deixou o jantar pronto? No forno, Romain respondeu, sem tirar os olhos das costas dela, que se afastavam. Claire praticamente correu pela escada flutuante até o quarto. Trancou a porta atrás de si, encostou-se na madeira pesada e soltou um suspiro trêmulo. Estava apenas adiando o inevitável. Tirou o casaco e o vestido, trocando por uma calça de moletom cinza macia e um suéter largo de cachemira. Lavou o rosto com água fria no banheiro da suíte, encarando o próprio reflexo no espelho. Os olhos dela pareciam ocos. Só conta pra ele, pensou. Livra logo disso. Deixa ele te pôr pra fora hoje mesmo. Vai doer menos do que arrastar isso por mais tempo. Quando finalmente desceu, a mesa de jantar já estava posta. Maria, a governanta, sempre arrumava a longa mesa de mogno para 2, numa das pontas. Romain já estava sentado à cabeceira. Havia servido uma taça de vinho tinto para ela. No centro da mesa, uma travessa de frango assado com legumes. Simples, doméstico, completamente em contradição com o homem violento sentado ali ao lado. Claire sentou-se à direita dele. Pegou o garfo, mas o estômago se revirava só de pensar em comida. Por 10 minutos, o único som naquele salão imenso foi o raspar da faca de Romain contra o prato. Ele comia de forma metódica, precisa. Claire empurrava um pedaço de cenoura pelo prato, os olhos fixos no brilho da porcelana. O silêncio era um peso físico. Pressionava o peito dela, dificultando cada respiração.
Ela sentia o olhar de Romain fixo na lateral do rosto dela. Pesado. Calculista. De repente, Romain largou o garfo e a faca no prato. O barulho seco ecoou alto na sala silenciosa. Claire se sobressaltou. Romain recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito largo. O tecido da camisa esticava contra os ombros. Certo, chega. Claire engoliu em seco. Chega do quê? Chega disso, seja lá o que for, ele disse, apontando para o prato intocado dela e para as mãos trêmulas. Você parece que está a caminho da forca. Está tremendo desde que saiu do elevador. Mentiu para mim sobre onde estava. Agora você vai me contar o que aconteceu, Claire. E vai me contar a verdade. Não é nada, ela sussurrou, olhando para o colo. Olha para mim. Não era um pedido. Era uma ordem. Claire lentamente ergueu a cabeça. O hematoma no rosto dele parecia ainda mais forte sob a luz do lustre. Ele era um homem imerso na violência, um homem que governava pelo medo. E, ainda assim, havia nos olhos dele uma concentração estranha e intensa que não era raiva. Era vigilância. Alguém encostou em você? Romain perguntou. A voz caiu uma oitava, tornando-se letal. O ar da sala virou gelo de repente. Alguém faltou com respeito com você? Me diz um nome. Não, Claire disse depressa, apavorada com a ideia de que ele mandasse os homens dele caçar um fantasma. Não, Romain, ninguém encostou em mim. Estou perfeitamente segura. Ele não relaxou. Então o que é? Você está doente? Ali estava a abertura. O alçapão sob os pés dela estava pronto para se abrir. Bastava ela pisar nele. Claire olhou para o homem que era dono da vida dela. Olhou para o sangue seco nos nós dos dedos dele. Pensou no legado que se esperava que ele construísse, nos filhos que ele deveria treinar para assumir o império. Puxou o ar, trêmula. As paredes daquela jaula dourada pareciam encolher, fechando-se para esmagá-la. Eu não fui fazer compras, ela disse, a voz rachando. Eu sei, Romain respondeu, sereno. Eu fui ao médico. A postura de Romain mudou. Foi um movimento microscópico, mas Claire sentiu o pico repentino de tensão. O protetor letal dentro dele entrou em alerta máximo. Médico? Por quê? O que houve? Faz semanas que eu venho indo, Claire disse, as palavras saindo dela num jorro apressado e desesperado. Se parasse, nunca mais conseguiria recomeçar. Fazendo exames, coletas de sangue, ultrassons. Você sempre perguntava por que eu ainda não tinha engravidado. O seu tio tocou no assunto no jantar de domingo. Os homens ficam me olhando. 3 anos, Romain. Já se passaram 3 anos e nada aconteceu. Romain a encarou. A raiva sumiu do rosto dele, dando lugar a uma quietude perigosamente calma. Continua. As lágrimas finalmente romperam a represa, escorrendo quentes e rápidas pelo rosto de Claire. Ela apertou a borda da mesa de mogno com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O médico me deu o resultado final hoje, a voz dela caiu para um sussurro rasgado. Ela não conseguia mais olhar para o rosto dele. Fixou os olhos nas mãos dele, aquelas mãos brutais, marcadas, capazes de despedaçar homens. Eu tenho uma condição. Falência prematura. Não existe tratamento que funcione para mim. Ela fechou os olhos com força, se preparando para o impacto das próprias palavras. Eu não passo ter filhos, Romain. As palavras ficaram suspensas no ar, ecoando pelo piso frio de mármore e pelas janelas de vidro imensas. Claire parou de respirar. Esperou pela explosão. Esperou que ele se levantasse, jogasse o copo contra a parede, rugisse de frustração. Esperou que ele a olhasse com o desprezo reservado a algo quebrado, inútil. Esperou que o empresário frio e calculista percebesse que tinha feito um mau investimento e começasse imediatamente a redigir os termos da dispensa dela. 1 segundo se passou. Depois 2. O silêncio era agonizante. Esticava-se como um fio prestes a arrebentar. Romain não jogou o copo. Não gritou. Devagar, deliberadamente, ele se levantou da cabeceira da mesa. O raspar da cadeira contra o chão soou como um tiro. Claire estremeceu, encolhendo-se na cadeira, pressionando a coluna contra a madeira. Romain contornou a mesa. Movia-se com a graça silenciosa e aterrorizante de um predador. Parou bem ao lado da cadeira dela. Claire manteve os olhos fechados com força, a respiração presa na garganta, as lágrimas riscando a maquiagem. Ela sentiu o calor dele primeiro. Depois, sentiu as mãos grandes e calejadas dele segurarem gentilmente os braços da cadeira, cercando-a.
Ele se abaixou. O rosto dele a centímetros do dela. Ela sentiu o cheiro do uísque em seu hálito, o traço metálico de sangue, e o perfume limpo da colônia dele. Olha para mim, ele ordenou, baixinho. Claire abriu os olhos, apavorada com o ódio que esperava encontrar. Mas os olhos escuros de Romain não estavam cheios de fúria. Não estavam frios. Estavam inteiramente, intensamente claros. As linhas duras do rosto dele haviam se suavizado em algo perigosamente parecido com alívio. Ele olhou para o rosto banhado em lágrimas dela, segurou aquele olhar aterrorizado, e disse uma única palavra. Bom. O cérebro de Claire travou. As engrenagens pararam bruscamente. Ela piscou, e uma lágrima caiu, pousando sobre o nó machucado dos dedos de Romain. O quê? Ela sussurrou. Bom, Romain repetiu. A voz firme, absoluta. Ele tirou as mãos dos braços da cadeira e as levou até o rosto dela. Os polegares ásperos limpavam gentilmente as lágrimas sob os olhos dela. O contraste entre a violência daquelas mãos e a ternura absoluta do toque fez o peito de Claire doer. Romain, acho que você não entendeu, ela disse, desesperada, se afastando um pouco para olhar direito para ele. Eu não posso te dar um filho. Não posso dar um herdeiro para a família. A linhagem, a linhagem. A linhagem, Romain rosnou. A ferocidade repentina na voz dele a fez pular, mas a raiva não era dirigida a ela. Era dirigida ao fantasma do sobrenome da família. Romain puxou uma cadeira para perto da dela e sentou, arrastando-a tão perto que os joelhos dele se tocaram. Segurou as mãos trêmulas dela com firmeza. Você acha que eu quero um filho? Ele perguntou, a voz áspera, com um tom amargo e cínico. Você acha que eu quero trazer uma criança para dentro desse moedor de carne? Ele soltou a mão direita dela só o tempo suficiente para apontar para o hematoma no próprio rosto, para a pele rachada nos nós dos dedos. Olha para mim, Claire. Olha pro que eu faço. Olha pro que eu sou. Os olhos de Romain escureceram sob o peso de 100 pecados. Meu pai colocou uma arma na minha mão quando eu tinha 12 anos e me mandou atirar num homem amarrado numa cadeira, num porão. Disse que era o meu direito de nascença. Meu irmão tentou enfiar uma faca nas minhas costas quando eu tinha 22 anos, porque queria o meu lugar à cabeceira da mesa. Eu tive que enterrá-lo. Claire o encarava, sem fôlego. Romain nunca falava sobre o passado. Nunca falava sobre o irmão. Era um assunto proibido dentro da organização. Essa vida, Romain continuou, a voz caindo para um murmúrio intenso, profundo, é uma maldição. É uma doença que passa de geração em geração pelo sangue. Você acha que eu quero olhar pro berço de um menino sabendo que, um dia, ele vai ter sangue debaixo das unhas? Você acha que eu quero treinar meu filho para passar a vida inteira olhando por cima do próprio ombro? Ou pior, treiná-lo para matar a própria família só para sobreviver? Ele apertou as mãos dela. Os velhos, na mesa, querem um herdeiro porque isso significa estabilidade para os bolsos deles. Eles querem um príncipe porque isso os faz se sentir seguros. Mas eu sou o rei. E eu digo que essa maldição termina em mim. O coração de Claire martelava contra as costelas. Ela olhava para aquele homem implacável, violento, enxergando o cansaço profundo e escondido por baixo da armadura. Ele não estava de luto por um filho perdido. Estava comemorando uma corrente quebrada. Mas o seu tio, Claire gaguejou. A família, eles vão falar. Vão exigir que você me deixe. O lábio de Romain se curvou num sorriso frio e perigoso. Era o sorriso que fazia homens adultos esvaziarem contas bancárias e fugirem do país. Deixa eles falarem. Se qualquer homem da minha família disser uma palavra contra você, eu corto a língua dele fora e sirvo numa travessa de porcelana fina. Você é minha esposa. Você é a única coisa limpa na minha vida. Ele se inclinou, encostando a testa na dela. Fechou os olhos, soltando um suspiro longo e trêmulo. Quando eu vi você tremendo, ele sussurrou, o chefe de máfia implacável substituído inteiramente por um homem apavorado com a ideia de perder sua única âncora, eu pensei que você estava me deixando. Pensei que você tinha finalmente percebido que eu era um monstro e feito as malas. Não, Claire sussurrou de volta, as próprias mãos apertando as dele com força. Eu nunca iria embora. Romain abriu os olhos. A vulnerabilidade desapareceu, trancada de volta no cofre daquele olhar escuro, mas o amor feroz e possessivo continuou ali. Você não está quebrada, Claire, ele disse, a voz um verdadeiro voto. Nós somos exatamente como deveríamos ser. Só você. Só eu. Sem dano colateral. Pela primeira vez em 3 anos,
a jaula dourada não parecia uma prisão. Parecia uma fortaleza. E quando Romain se inclinou e a beijou, foi uma promessa profunda e desesperada, selada em silêncio dentro da cobertura. Claire sabia que a guerra contra a família dele estava chegando. Mas, olhando para o homem que a segurava, ela sabia que iriam vencer. A sala de jantar imensa da propriedade da família Cassano, em Oacrobro, era um monumento ao dinheiro antigo e a pecados ainda mais antigos. Cheirava fortemente a alho assado, vinho tinto caro e o apodrecimento silencioso de ressentimentos nunca ditos. O jantar de domingo era obrigatório. Uma tradição que Romain detestava, mas mantinha rigorosamente por aparência. Um chefe que não quebrava o pão com os capos era um chefe que convidava a rebelião. Claire sentava à direita de Romain. Por 3 anos, aquela cadeira parecia cadeira elétrica. Ela ficava sentada perfeitamente ereta, bebericando um único copo de água, suportando os olhares calculistas dos homens e os olhares de pena das esposas. Hoje era diferente. O medo pesado que costumava se instalar no peito dela tinha ido embora, substituído por uma calma estranha e esvaziada. O segredo estava fora. Romain sabia. E, em vez de executá-la, ele havia traçado uma linha na areia. Do outro lado da mesa estava Adrien Cassano. O tio de Romain era um homem pesado, de ombros largos, na casa dos 60 e poucos anos. Usava ternos sob medida que não conseguiam esconder a barriga cada vez maior. E os dedos grossos, feito linguiças, carregavam anéis de ouro pesados. Adrien era da velha guarda. Havia corrido as ruas ao lado do pai de Romain, e ainda acreditava que a organização deveria ser gerida a soco inglês e taco de beisebol, em vez de manipulação de ações e empresas offshore. Mais importante ainda, Adrien tratava a linhagem da família como uma religião. O cordeiro está excelente, Rosa, Adrien disse alto, limpando o queixo com um guardanapo de linho. Olhou para a esposa, no fim da mesa, e depois virou o olhar pesado diretamente para Claire. Você devia comer mais, Claire. Está pálida, magra demais. Uma mulher precisa de carne nos ossos se quiser carregar um menino saudável. O barulho dos talheres diminuiu bruscamente. Várias conversas ao longo da mesa longa morreram. O silêncio se espalhou como uma mancha de sangue num tapete branco. Claire sentiu aquele pico familiar de pânico. Mas, antes que pudesse baixar os olhos, sentiu o joelho de Romain pressionar firme contra o dela, por baixo da pesada mesa de carvalho. Era um peso sólido, que a mantinha firme no chão. Ela não desviou o olhar. Encarou de volta os olhos escuros e fundos de Adria. Estou perfeitamente saudável, Adria, Claire disse. A voz saiu firme, surpreendendo até ela mesma. Mas obrigada pela preocupação. Adria soltou uma risada grave e rouca. Um som completamente vazio de qualquer humor de verdade. Preocupação é o meu trabalho. Eu sou o mais velho dessa família. Nós olhamos para o futuro. 3 anos é muito tempo para esperar um batizado, Romain. Adrien virou a atenção para o sobrinho. Era um movimento ousado. Ninguém desafiava o chefe na frente dos soldados dele. Mas Adrien se sentia protegido pela idade e pela história. Romain não respondeu de imediato. Pegou a taça de vinho pela haste, girando o líquido vermelho escuro. O rosto dele era uma aula magistral em vazio absoluto. Deu um gole lento, engoliu, e pousou a taça de volta com um clique suave e deliberado. A dieta da minha esposa e o estado do nosso quarto de bebê não são assunto da organização, Romain disse. A voz baixa. Baixa demais. Mal alcançava o fim da mesa, obrigando todos a se esforçarem para ouvir. Tudo é assunto da organização, Adrien contra-atacou, inclinando-se para a frente, apoiando os antebraços pesados na mesa. Um rei precisa de um herdeiro, Romain. Você conhece as regras. Um homem que não deixa um legado deixa um vácuo. E vácuos causam guerras. Os homens precisam saber que a linha de sucessão está segura. Os homens, Romain disse baixinho, precisam se lembrar de quem assina o contra-cheque deles. E você, Adria, precisa se lembrar de quem senta à cabeceira dessa mesa. A mandíbula de Adria se travou. Eu falo por amor a essa família. Você fala fora de hora, Romain corrigiu, os olhos travados nos do tio. A temperatura na sala despencou. Romain não estava gritando. Não precisava. A autoridade sufocante que irradiava dele já era suficiente para fazer 2 dos capos mais jovens, na outra ponta da mesa, encolherem fisicamente nas cadeiras. Deixa eu deixar isso bem claro. Eu só vou dizer uma vez. Claire é minha esposa. Ela é a primeira-dama dessa organização. O valor dela para mim é absoluto, e não se mede pela biologia.
Romain se inclinou para a frente, espelhando a postura do tio, mas o efeito era predatório, não defensivo. Não vai ter mais nenhuma pergunta sobre filhos. Não vai ter mais nenhum cochicho nos clubes sociais. Se eu ouvir dizer que alguém, nessa mesa ou em qualquer uma das suas equipes, está falando sobre o ventre da minha esposa, eu não vou pedir desculpa. Eu vou pedir dentes. Um silêncio sufocante e completo tomou conta da sala de jantar. Rosa, a esposa de Adria, tinha ficado branca como cera, os olhos fixos no próprio prato. Adria encarou Romain por um longo momento tenso. O orgulho do homem mais velho era uma coisa frágil e perigosa. Ser repreendido na frente da família era um insulto que pedia sangue. Mas Romain não era um homem que se sangrava sem também morrer no processo. Devagar, Adria recostou-se na cadeira. Forçou um sorriso rígido e tenso. Claro, Romain. O que você disser. A gente só quer você feliz. Estou em êxtase, Romain respondeu, o rosto completamente impassível. Pegou o garfo. Agora coma o seu cordeiro. A refeição seguiu num zumbido tenso e sufocado. Claire manteve os olhos no prato, o coração martelando contra as costelas. Por baixo da mesa, a mão de Romain deslizou do joelho e encontrou a dela. Os dedos longos se entrelaçaram nos dela num aperto firme e inquebrável. Ele tinha feito aquilo. Havia colocado o alvo nas próprias costas para proteger ela. A velha guarda não aceitaria aquilo. Um chefe sem herdeiro era considerado fraco, um beco sem saída. Adrian tinha recuado naquela noite, mas Claire conseguia ver o cálculo nos olhos do homem mais velho. A guerra não tinha sido evitada. Apenas fora formalmente declarada. As consequências vieram de forma insidiosa. Não aconteceram na forma de tiroteios de carro em movimento ou depósitos incendiados. Aconteceram na mudança silenciosa e sutil de lealdades. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta rápida. Além disso, dê uma nota para esta história de 1 a 10 e diga de qual país você está assistindo. Eu leio o máximo de comentários possíveis, e a opinião de vocês me ajuda a decidir quais histórias traremos nos próximos vídeos. Agora, vamos continuar a história. Claire percebeu primeiro nas mulheres. Uma semana depois do jantar de domingo, ela foi a um almoço beneficente promovido pela esposa do prefeito. Um evento puramente político, financiado pela organização Cassano para manter o governo local olhando para o outro lado. Normalmente, as esposas dos capos de Romain cercavam Claire feito peixes-piloto ao redor de um tubarão. Buscavam o favor dela para elevar o status dos próprios maridos. Hoje, as águas estavam vazias. Claire ficou perto de uma escultura de gelo enorme, segurando uma taça de água com gás. Do outro lado do salão, viu Isabela e Sofia, esposas de 2 tenentes de alta patente leais a Adria. Estavam encolhidas juntas, lançando olhares furtivos na direção de Claire antes de se inclinarem para cochichar atrás das mãos bem cuidadas. Quando Claire deliberadamente encarou Isabela, a mulher não ofereceu o costumeiro sorriso subserviente. Simplesmente desviou o olhar, o rosto vazio de expressão. Elas achavam que ela era peso morto. A palavra tinha vindo escorrendo de Adria. Romain está comprometido. Está escolhendo uma mulher estéril em vez do futuro da família. Ele está fraco. Claire não chorou. Não fugiu para o banheiro para se esconder. A antiga Claire, a garota apavorada que fora trocada para pagar as dívidas do pai, teria desmoronado. Mas aquela garota tinha desaparecido, queimada pela devoção feroz e singular do monstro com quem ela havia se casado. Se elas queriam vê-la como uma fraqueza, ela mostraria exatamente o quão afiado um passivo podia ser. Ela caminhou devagar e deliberadamente pelo salão, os saltos batendo ritmadamente contra o mármore polido. Aproximou-se de Isabela e Sofia, parando poucos centímetros fora do espaço pessoal delas. Isabela, Claire disse, a voz suave e completamente vazia de calor. Sofia. As duas mulheres se sobressaltaram. Claire, Isabela disse, se recompondo depressa, colando um sorriso falso e quebradiço. Estávamos só comentando os arranjos de flores. Lindíssimos, não são? São lírios, Claire notou, olhando para os centros de mesa. Tradicionalmente usados em funerais. Apropriado, suponho. Ela olhou de volta para Isabela. Por falar em falecidos, como está a rota de distribuição do sul do marido de vocês? Soube que o Romain auditou os livros ontem. É uma pena essa discrepância no manifesto de embarque. $300.000 desaparecidos. Parece uma incompetência gritante. O sorriso falso de Isabela se despedaçou. O sangue sumiu do rosto dela.
Sofia deu um discreto meio passo para trás, sem querer nenhuma parte do estrago. Eu não sei nada sobre os negócios, Claire, Isabela gaguejou, os olhos correndo nervosos pela sala. Devia aprender, Claire disse baixinho, aproximando-se ainda mais. Porque uma esposa só está segura na medida da lealdade do marido dela ao chefe. Se o seu marido continuar dando ouvidos aos cochichos dos velhos em vez de fazer o trabalho dele, vocês não vão mais frequentar almoços beneficentes. Vão estar vendendo as próprias joias para pagar um advogado de defesa muito bom, ou uma cova bem funda. Claire não levantou a voz. Não precisava. Estava canalizando Romain. A percepção disso era inebriante. Tenham uma tarde agradável, senhoras, Claire disse, virando nos calcanhares e saindo, deixando as duas mulheres visivelmente tremendo perto da mesa do buffet. Quando voltou para a cobertura naquela noite, Romain estava no escritório. A porta estava entreaberta. Ele estava em pé perto da janela do chão ao teto, olhando para o horizonte iluminado de Chicago, um telefone pressionado contra o ouvido. Não me importa quanto tempo ele controla o porto, Romain dizia, a voz um rosnado baixo e cruel. Corta ele fora. Redireciona os carregamentos pelos gregos. Se o Adrian perguntar por que os homens dele estão parados no cais, diz que os representantes do sindicato perderam a minha confiança. Faz isso hoje à noite. Ele encerrou a ligação e jogou o telefone sobre a mesa pesada de mogno. Apertou a ponte do nariz, um suspiro escapando do peito. O cansaço estava se instalando. Ele lutava uma guerra em duas frentes, administrando um império criminoso multimilionário enquanto desmontava, ao mesmo tempo, uma rebelião silenciosa dentro da própria linhagem. Claire entrou no escritório. Colocou um copo de uísque sobre a mesa dele. Romain se virou. A dureza nos olhos dele se dissolveu na hora, ao vê-la. Ele caminhou até ela, envolvendo a cintura dela com os braços, puxando-a para perto. Enterrou o rosto no pescoço dela, respirando o perfume dela. Você está trabalhando até tarde, ela murmurou, apoiando as mãos nos ombros largos dele. Faxina, Romain respondeu, a voz abafada contra a pele dela. O Adrien está ficando ousado. Está organizando reuniões com os capos, pelas minhas costas. Está tentando construir um consenso de que eu sou incapaz de governar. Porque eu não tenho um sucessor. Então você está deixando ele morrer de fome. Romain ergueu a cabeça. Olhando para ela com uma mistura de surpresa e diversão sombria. Você tem prestado atenção. Eu presto atenção em tudo, Claire disse, segurando o olhar dele. Congelei a Isabela hoje. Deixei ela saber que você sabe do desvio na Rota do Sul. Ela vai correr chorando pro marido. E o marido dela vai entrar em pânico. Vai perceber que o Adrien não consegue protegê-lo de você. Romain a encarou. O cansaço sumiu. Substituído por um orgulho feroz e ardente. Ele levou a mão até o rosto dela, segurando a bochecha, o polegar traçando a linha da mandíbula. Minha linda garota viciosa. Você não devia precisar sujar as mãos com isso. Eu sou sua esposa, Romain. Não temos um herdeiro. Isso significa que tudo que a gente tem é um ao outro. Eu não vou ficar sentada numa torre de vidro, fazendo tricô, enquanto você luta contra a sua própria família para me proteger. Ela deu um passo à frente, fechando a última distância entre eles. Queima ele todo. Todos eles. Custe o que custar. Romain sorriu. Foi um sorriso genuinamente aterrorizante. Eu te amo, ele sussurrou. Uma admissão rara, que soou como um juramento. Eu vou tirar tudo dele, Claire. No fim do mês, o Adrien não vai ter poder nem para pedir uma pizza nessa cidade, muito menos para ordenar um assassinato. Adrien Cassano não foi embora em silêncio. Um rato encurralado sempre morde, e Adrien viu seu império encolher a cada hora que passava. Romain era um estrategista magistral. Em 2 semanas, tinha cortado sistematicamente os laços de Adrien com os sindicatos, redirecionado as propinas do jogo para longe das equipes dele, e comprado seus principais informantes dentro da polícia. Adrien sangrava dinheiro e respeito, e sabia exatamente de quem era a culpa. Era uma terça-feira à tarde. Romain estava do outro lado da cidade, supervisionando uma reunião delicada com a organização russa, sobre uma disputa territorial. Claire estava numa galeria de arte exclusiva no West Loop. Supostamente ali para comprar uma peça para cobertura, mas era, em grande parte, uma desculpa para sair de casa. Arthur, seu segurança enorme, estava postado na porta da frente da galeria, vasculhando a rua com os olhos. A galeria estava silenciosa, cheirando a tinta fresca e café expresso caro.
Claire estudava uma tela abstrata imensa quando sentiu a mudança no ar. É um pouco caótica pro meu gosto. Não tem nenhuma estrutura. Claire se enrijeceu. Virou-se devagar. Adria estava a 3 metros de distância. Não estava acompanhado do usual séquito de soldados barulhentos. Estava sozinho, exceto por um homem alto, de olhos mortos, chamado Léo, parado perto da saída dos fundos. Léo era o faxineiro pessoal de Adria, o homem que fazia problemas desaparecerem. O coração de Claire bateu forte contra as costelas, mas ela manteve o rosto perfeitamente neutro. Não olhou em direção à porta da frente, onde estava Arthur. Um movimento repentino acionaria Léo. Adria, Claire disse, calma. Não te via como um apreciador de arte. Eu aprecio coisas que mantêm o valor, Adria respondeu, dando um passo lento na direção dela. Parecia mais velho do que estava no jantar de domingo. As olheiras estavam mais fundas, e a pele em volta da mandíbula, tensa de estresse. O cerco de Romã estava cobrando um preço alto. Lealdade, tradição, essas coisas são subjetivas, Claire observou, voltando a atenção para o quadro, embora sua visão periférica continuasse fixa nas mãos dele. Depende de quem está definindo elas. Não brinca de jogo de palavras comigo, garota, Adrian rosnou, o verniz educado caindo na hora. Deu mais um passo para perto. Você acha que é intocável porque o Romã está te escondendo atrás dos ternos e do dinheiro dele. Você acha que essa palhaçada de vocês dois vai durar? Não é uma palhaçada, Claire disse, finalmente se virando para encará-lo de frente. Ela não recuou. É a nova realidade. Você está sangrando, Adria. O Romã está tomando seu território quarteirão por quarteirão, e os homens não estão se levantando para impedir ele. Eles respeitam ele mais do que reverenciam as suas tradições. O rosto de Adria ficou vermelho num roxo feio. Ele apontou um dedo grosso e acusador para o peito dela. Ele está se cegando por um beco sem saída, Adria sibilou, invadindo o espaço pessoal dela. Cheirava a charuto velho e medo. Uma mulher estéril é uma maldição para uma família. Você é um parasita, sugando o futuro dessa organização. Nos velhos tempos, você teria sido tratada em silêncio, teria recebido uma boa pensão e sido mandada embora, ou colocada debaixo da terra. Claire não estremeceu. O medo tinha sumido, substituído por uma raiva fria e ardente. Como aquele dinossauro apodrecido ousava falar com ela daquele jeito? Como ousava ameaçar a vida que Romã estava tentando construir para os dois? Mas esses não são os velhos tempos, Adria, Claire disse, a voz caindo para um sussurro glacial. Você não tem o poder de me colocar debaixo da terra. Você nem tem poder para pagar os seus próprios homens essa semana. Você veio até aqui para me intimidar porque não consegue passar por cima do Romã. Isso faz de você um covarde. A mão de Adrian tremeu. Por uma fração de segundo, Claire pensou que ele fosse bater nela ali mesmo, na galeria. Viu Léo mudar o peso do corpo perto da porta dos fundos. Escuta bem, sua vagabunda, Adrian rosnou, inclinando-se tão perto que ela conseguia ver os capilares estourados no nariz dele. O Romã vai acordar. Os homens vão forçar ele. E, quando ele perceber que você não passa de um vaso vazio arrastando ele para baixo, ele vai te descartar. E, se ele não fizer isso, a família vai resolver o problema por ele. Antes que Claire pudesse responder, um baque pesado e ensurdecedor ecoou do fundo da galeria. Adrian pulou, girando o corpo. Léo estava no chão, gemendo, o nariz quebrado, sangrando profusamente sobre o concreto polido. Em pé sobre ele, ajustando os punhos do terno impecavelmente cortado, estava Romã. Ele não estava do outro lado da cidade. Tinha passado o dia inteiro rastreando os movimentos de Adria. O ar da galeria virou gelo absoluto. Romã não parecia bravo. Parecia morte, usando um Rolex. Passou por cima do corpo de Léo, ainda tremendo, e caminhou devagar pelo corredor central da galeria. Os olhos escuros dele travados no tio. Cada passo era medido, silencioso, aterrorizante. Romã, Adrian disse, a voz perdendo instantaneamente a bravata, adotando um tom apaziguador. Eu só estava conversando com a sua esposa. Romã não falou. Chegou até Adrian em 4 passadas longas. Sem uma palavra, sem mudar a expressão, Romã agarrou Adrian pela lapela do terno, girou o corpo do homem mais velho, e o jogou de rosto contra a parede de gesso. O impacto sacudiu os quadros pendurados nas proximidades. Adrian arfou, preso ali pela força física pura do sobrinho. Romã se inclinou, pressionando o antebraço contra a nuca de Adrian. Eu te disse, Romã sussurrou,
a voz vibrando com intenção letal. Eu te disse o que ia acontecer se você mencionasse o ventre da minha esposa de novo. Romain, por favor, Adrien engasgou, lutando para respirar contra a pressão. A família. Eu sou a família, Romain rosnou, jogando Adrien contra a parede uma segunda vez. O gesso rachou com o impacto. Você é uma relíquia. Você se aproximou da minha esposa. Você ameaçou o que é meu. Romain deu um passo atrás, deixando Adrien escorregar pela parede, arfando, com a mão no peito. O homem mais velho parecia patético, despido de todo o poder artificial. Romain olhou para ele com puro nojo. Enfiou a mão no paletó do terno, tirou um envelope grosso de papel manilha, e o jogou sobre o peito de Adrien. São as escrituras dos centros de distribuição do Southside, Romain disse, frio. E os livros detalhando cada centavo que você desviou da família nos últimos 10 anos. Faz 10 minutos que os capos já viram tudo isso. Você está destituído do seu posto, Adrien. Está destituído do seu território. Se você for visto dentro dos limites da cidade depois da meia-noite hoje, eu não vou mandar um faxineiro. Eu mesmo vou atrás de você. Adrien encarou o envelope, o peito arfando, a realidade da própria destruição completa despencando sobre ele. Romain não esperou por resposta. Virou as costas para o tio. Caminhou até Claire, a violência letal escorrendo dele a cada passo dado em direção a ela. Estendeu a mão, envolvendo gentilmente a cintura dela com um braço protetor e quente. Você está bem? Ele perguntou, baixinho, os olhos varrendo o rosto dela em busca de qualquer sinal de trauma. Estou bem, Claire disse, olhando para ele. Ela ergueu a mão e a colocou sobre o coração dele, sentindo o batuque firme e ritmado sob a camisa. Eu resolvi ele. O lábio de Romain se contraiu num sorriso orgulhoso e perigoso. Eu sei que resolveu. Vamos para casa. Eles saíram juntos da galeria, deixando para trás os restos quebrados da velha guarda, sangrando no chão. A mensagem estava clara, escrita em violência e autoridade absoluta. Não haveria herdeiro, e não haveria debate. Romain tinha escolhido sua rainha, e queimaria o reino inteiro até as cinzas para mantê-la a salvo. O exílio de Adrien Cassano deixou um vácuo na cidade, e, na máfia, vácuos costumam se encher de cordite e vidro estilhaçado. Romain não deu às ruas a chance de sangrar. Sufocou o caos com eficiência corporativa. 4 dias depois de Adrien ser escoltado até os limites da cidade, Romain convocou uma reunião com os capos restantes. Não a fez num clube social mal iluminado ou no fundo de um açougue. A realizou numa sala de reuniões com paredes de vidro, esterilizada, num prédio alto no centro, legalmente registrado em nome de uma empresa de fachada dentro do guarda-chuva da organização Cassano. Claire entrou na sala ao lado de Romain. A mudança na atmosfera foi instantânea. 3 homens pesados e perigosos, Vincent, Paul e Thomas, sentavam-se ao redor da mesa polida de mogno. Eram homens que lidavam com extorsão, controle sindical e narcóticos. Ver a esposa do chefe entrar numa reunião violava 100 anos de tradição profundamente enraizada. Vincent, um capo de cabelos grisalhos que comandava o West Side havia uma década, se enrijeceu na hora. Olhou para Romain, depois, pontualmente, para a porta de vidro fosco. Romain, com respeito, isso é assunto de família. Esposas não pertencem aqui. Romain puxou uma cadeira para Claire. Ela se sentou, cruzando as mãos, arrumadas, sobre a mesa à sua frente. Vestia um blazer cinza chumbo sob medida e uma blusa branca impecável. Parecia menos uma esposa de mafioso e mais uma promotora implacável. Minha esposa, Romain disse, sentando-se à cabeceira, é família. E, já que esse negócio banca diretamente o teto sobre a cabeça dela, ela pertence onde quer que eu diga que ela pertence. Senta, Vincent. Vincent hesitou, o orgulho em guerra com o instinto de autopreservação. Olhou para a expressão vazia e sem vida nos olhos de Romain e devagar se acomodou de volta na cadeira de couro. O Adrien se foi, Romain começou, a voz cortando a tensão como um bisturi. O território dele está sendo absorvido. Os homens dele estão sendo redistribuídos. Se algum de vocês sente saudade da partida dele, fiquem à vontade para fazer as malas e ir para a Flórida também. Eu até pago a passagem. Um silêncio pesado o suficiente para rachar o vidro tomou conta da sala. Ninguém se mexeu. Ótimo, Romain disse. Deslizou um livro-caixa encadernado em couro grosso sobre a mesa, em direção a Thomas, o contador-chefe da organização. Vamos reestruturar. O Adrien gerenciava os cais como se ainda fosse 1985.
Estamos sangrando capital através de ineficiências e funcionários fantasmas. Quero toda a rede logística modernizada. Thomas enxugou uma gota de suor na têmpora. Folheou o livro caixa. Romain, com os sindicatos do porto em transição, forçar uma auditoria massiva vai agitar os trabalhadores do cais. Podemos ter uma greve. A perda de receita. A perda de receita já está acontecendo, Thomas, Claire interrompeu. 3 pares de olhos se voltaram para ela num choque instantâneo. Mulheres, no mundo deles, deviam ser vistas nos jantares de domingo e ignoradas o resto da semana. Não falavam sobre os cais. Claire não se encolheu sob os olhares. Inclinou-se para a frente, batendo a unha bem cuidada contra uma pasta de papel manilha que tinha trazido. Andei revisando os manifestos preliminares de embarque do Terminal Sul, Claire disse. A voz firme, sem nenhum traço de intimidação. Vocês têm um vazamento de 4% no roteamento de contêineres. Estão atribuindo isso às propinas sindicais, mas a matemática não bate com o percentual padrão dos delegados locais. Vocês não estão sendo extorquidos, Thomas. Estão sendo roubados pelos próprios encarregados de turno. O rosto de Thomas ficou vermelho. Ele olhou para Romain, esperando que o chefe a calasse. Romain recostou-se na cadeira, um sorriso fraco e assustador brincando nos cantos da boca. Escuta ela, Thomas. Ela é melhor de matemática do que você. Olha a página 42, Claire instruiu, deslizando a pasta sobre a madeira polida. O peso dos contêineres nos carregamentos vindos da Grécia é registrado com 2 toneladas a menos na chegada, mas eles saem do porto na capacidade máxima. Alguém está desviando o excedente e vendendo no atacado antes que chegue aos nossos armazéns. É uma brecha localizada. Demite o supervisor de turno do Cais 4. Traz um capataz neutro do East Side. O vazamento para amanhã. Thomas encarou a planilha. Os números eram irrefutáveis. Era uma solução limpa, sem derramamento de sangue, para um problema que custava centenas de milhares de dólares à organização. Fechou a pasta devagar. Não olhou para Romain. Olhou para Claire. O ressentimento nos olhos dele estava se transformando rapidamente num respeito relutante e calculista. Vou fazer a ligação hoje à noite, senhora Cassano, Thomas disse, baixinho. Faça isso, Claire respondeu. A reunião durou mais 1 hora. Claire não falou de novo. Não precisava. A mensagem tinha sido entregue com a sutileza de uma marreta. Ela não era um vaso vazio. Não era um passivo arrastando o chefe para baixo. Era uma sócia. Era afiada, analítica, e completamente protegida pelo homem mais perigoso de Chicago. Quando os capos finalmente saíram da sala de vidro, deixando apenas Romain e Claire, o silêncio pesado retornou. Mas não era o silêncio sufocante de uma semana atrás. Era a calma tranquila de um perímetro seguro. Romain se levantou, contornou a mesa, e puxou Claire da cadeira. Encostou-a contra a parede de vidro, as mãos apoiadas na cintura dela. Os olhos dele estavam escuros, ardendo com uma fome feroz e absoluta. Você, Romain murmurou, a voz um gravel baixo, é uma ameaça para os meus capos. Eles precisavam saber que eu não ia ficar sentada num canto fazendo tricô. Claire sussurrou, as mãos subindo para agarrar a lapela dele. O Adrian disse a eles que eu era um parasita. Eu precisava provar que eu era um trufo. Romain se inclinou, pressionando um beijo forte e possessivo na boca dela. Você é o meu império inteiro, ele murmurou contra os lábios dela. O resto é só concreto e dinheiro. Concreto e dinheiro, porém, eram coisas pelas quais os homens estavam dispostos a matar. Adrian tinha sido exilado, mas não estava sem recursos. Um homem que passa 40 anos acumulando poder sempre guarda uma reserva para um dia de tempestade. E Adrian estava no meio de um furacão. Ele não podia voltar para a cidade, mas podia pagar alguém que já estivesse lá. Aconteceu 3 semanas depois. Uma terça-feira à noite. Romain e Claire estavam saindo de um evento beneficente privado no Teatro da Ópera. O ar estava cortante, prometendo a neve de Chicago. Arthur, o corpo pesado se movendo com vigilância treinada, os conduzia pela escada VIP privativa até a garagem subterrânea. A garagem era cavernosa, cheirando a escapamento, cimento úmido e poeira fria. A SUV blindada estava estacionada numa vaga reservada, perto dos pilares de concreto que sustentavam o nível da rua acima. Espera, Arthur disse de repente, a voz grave ecoando de leve. Claire parou. A mão de Romain apertou instantaneamente a dela, puxando-a meio passo atrás dele. A mudança de marido relaxado para predador no topo da cadeia alimentar foi instantânea.
Romain não fez perguntas. Não olhou ao redor descontroladamente. A mão livre dele deslizou para dentro do smoking, envolvendo o aço frio da arma no coldre. O que foi? Romain perguntou, a voz um murmúrio quase inaudível. As luzes estão apagadas na seção C, Arthur respondeu, os olhos varrendo as sombras. Estavam acesas quando eu passei aqui há 1 hora. Arthur deu um passo à frente, sacando a própria arma. O silêncio da garagem se estilhaçou. Não foi uma explosão alta. Foi o som seco e mecânico, tou, 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 de tiros automáticos com silenciador. Arthur grunhiu, um som abafado e enorme de dor. O ombro dele foi lançado violentamente para trás, o sangue manchando na hora o terno escuro. Ele caiu de joelhos, revidando às cegas contra a escuridão. Se abaixa. Romain rugiu. Ele agarrou Claire pela cintura, praticamente a jogando atrás de um pilar de concreto reforçado, grosso. Faíscas choveram sobre eles enquanto as balas atravessavam o cimento onde eles estavam parados 1/milésimo de segundo antes. Claire bateu no chão com força, arranhando as palmas das mãos na areia grossa do piso da garagem. O pânico, frio e afiado, inundou suas veias. Os ouvidos dela zumbiam. Fica aqui. Romain ordenou. Ele não parecia com medo. Parecia completamente em seu elemento, o rosto esculpido em granito frio e letal. Saiu de trás do pilar, erguendo a arma. 2 estampidos secos e ensurdecedores ecoaram pela garagem quando Romain atirou. Um homem gritou nas sombras, seguido do baque pesado de um corpo caindo no asfalto. Mais 2. Arthur gritou, de trás do pneu dianteiro da SUV, segurando o ombro sangrando. Flanqueando pela esquerda. Claire pressionou as costas contra o pilar frio. A respiração vinha em arfadas curtas e trêmulas. Era essa a vida. Essa era a realidade dos votos que ela tinha feito. Ela espiou pela borda do concreto. A 15 metros de distância, um homem de jaqueta tática escura se movia silenciosamente entre os carros estacionados, contornando para conseguir um ângulo em Romain. Romain estava preso, mantendo fogo de supressão contra um segundo atirador perto da rampa de saída. Ele não via o homem à sua esquerda. Claire olhou para Arthur. Ele perdia sangue, recarregando a arma com uma mão só. Não conseguiria cobrir o flanco. Ela não tinha uma arma. Nunca tinha disparado uma arma na vida. Mas tinha as chaves de Arthur. Ele havia entregado a ela quando fora conferir o casaco dela, na festa. O chaveiro pesado cravava na palma da mão dela. Claire olhou para a SUV blindada, ligada, a alguns metros dali. Era uma besta de aço e vidro à prova de balas, feita para resistir a uma explosão. O atirador do flanco ergueu a arma, mirando nas costas expostas de Romain. Claire não pensou. O instinto, cru e desesperado, sequestrou o sistema nervoso dela. Apertou o comando de partida remota 2 vezes, garantindo que o motor rugisse, e se arrastou de mãos e joelhos pelos 4 metros de asfalto aberto. Uma bala fez faísca no chão, a poucos centímetros do calcanhar dela, mas ela se atirou no banco do motorista da SUV, batendo a porta pesada. O interior do veículo era silencioso, isolado do caos lá fora. Através do para-brisa reforçado, ela viu o atirador dar um passo à frente, mirando no marido dela. Claire agarrou o câmbio, engatou a marcha, e pisou o salto alto fundo no acelerador. As 6 toneladas de aço blindado avançaram com um rugido ensurdecedor. O atirador se virou ao ouvir o som, os olhos se arregalando. Ele não teve tempo de correr. Não teve tempo de atirar. A grade maciça de aço da SUV o atingiu a quase 50 km por hora, prensando violentamente contra uma coluna de sustentação de concreto. O impacto acionou os airbags com um estouro violento, socando o peito de Claire e enchendo a cabine de pó branco. A buzina da SUV disparou, um lamento contínuo e ensurdecedor. Tossindo, o peito doendo com o impacto, Claire empurrou o airbag murcho para o lado. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar o volante. Lá fora, a buzina abafou o som dos 2 últimos tiros de Romain. 10 segundos depois, a porta do motorista foi arrancada. Romain estava ali. O smoking coberto de poeira de cimento. Uma marca de sangue cruzava amassando o rosto dele, embora não parecesse ser o próprio sangue. O peito dele arfava. Ele se debruçou para dentro da cabine, desafivelou o cinto dela com mãos frenéticas e trêmulas, e a arrancou do banco do motorista. Ele não apenas a abraçou. Ele a esmagou contra o próprio peito, enterrando o rosto no cabelo dela. Pela primeira vez na vida, Romain Cassano estava tremendo. Você foi atingida? Ele exigiu saber, a voz rasgada,
as mãos vasculhando freneticamente as costas dela, os braços, o pescoço, procurando sangue. Claire, você foi atingida? Não, ela arfou, agarrando a lapela dele para as pernas não cederem. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Roman se afastou um pouco, olhando para o rosto dela. Olhou para além dela, para o capô amassado da SUV e o corpo sem vida preso entre o aço e o concreto. Olhou de volta para a esposa. O terror nos olhos dele lentamente se transformou num assombro profundo, avassalador. Você dirigiu um tanque de 6 toneladas em cima de um matador de aluguel. Roman sussurrou, o absurdo da situação preso na garganta. Ele tinha um ângulo em você, Claire disse, a voz tremendo. Uma lágrima finalmente escapou, riscando uma trilha pelo pó branco do airbag na bochecha dela. Eu não podia deixar ele levar você. Roman a encarou. Os últimos resquícios do velho mundo, o mundo onde esposas eram coisas frágeis, feitas para serem escondidas e usadas para procriação, morreram ali mesmo, sobre o concreto frio. Ele a beijou. Foi desesperado, com gosto de poeira e adrenalina. Foi um reconhecimento de igualdade absoluta. Arthur gemeu, do chão, encostado com força no pneu de trás. Chefe, odeio interromper, mas eu estou sangrando na estofaria. Roman se afastou, encostando a testa na de Claire. Soltou uma risada áspera, sem fôlego. Vamos levar o Arthur para um médico, e depois eu vou fazer uma ligação para a Flórida. A aposentadoria do Adrian acabou de ser cancelada. 2 anos depois, o horizonte de Chicago se escondia atrás de uma camada espessa de neve de janeiro. A cidade parecia limpa, quieta, completamente imóvel. Das janelas do chão ao teto da cobertura, Claire observava a neve caindo. O apartamento estava quente, cheirando a cedro e o café expresso encorpado que Maria tinha deixado na ilha da cozinha. A guerra tinha terminado. Adrian sofrerá um infarto fatal e massivo em seu apartamento em Miami, uma semana depois do incidente na garagem. O legista concluiu morte por causas naturais. Roman nunca confirmou nem negou o envolvimento. Mas os capos restantes entenderam o recado, alto e claro. Não houve mais cochichos. Não houve mais olhares de lado. A organização Cassano tinha se transformado. Sob a autoridade absoluta de Roman e a genialidade logística de Claire, eles tinham enxugado as operações, lavando o dinheiro através de imóveis legítimos e transporte marítimo internacional. Os confrontos violentos de rua eram coisa do passado. Agora eram corporativos, intocáveis. A pesada porta da frente da cobertura se abriu. Claire se virou, o roupão de seda roçando contra o piso de madeira. Roman entrou, sacudindo a neve do sobretudo de lã escuro. Ele parecia mais velho. O leve grisalho nas têmporas dava um peso distinto às feições marcantes. Mas o cansaço que antes assombrava os olhos dele tinha ido embora. Atrás dele, entrou um rapaz jovem, não devia ter mais de 18 anos. Magro, esguio, com olhos afiados e vigilantes que absorviam a grandiosidade da cobertura numa mistura de admiração e profunda desconfiança. Claire, Roman disse, pendurando o casaco no armário. Este é o Jack. Jack ficou parado desajeitado no hall de entrada. Vestia uma jaqueta barata, que não era pesada o suficiente para o inverno de Chicago, e os nós dos dedos dele tinham cicatrizes permanentes de brigas de rua. Jack, Claire disse, calorosa, caminhando na direção dele. Que bom finalmente te conhecer. O Roman me contou bastante sobre você. Senhora, Jack murmurou, mantendo os olhos firmes no chão. Jack era um mensageiro dos cais do Salt City. Não tinha pais, nem sobrenome de família, e absolutamente nenhuma perspectiva. Mas, um mês atrás, ele tinha encontrado um rastreador de GPS instalado num dos caminhões de distribuição da organização por uma equipe rival. Em vez de aceitar propina para fingir que não tinha visto nada, Jack levou o rastreador diretamente para Thomas. Roman se interessou. Viu um garoto que entendia lealdade num mundo que costumava entender só dinheiro. Vai sentar na mesa de jantar, Jack, Roman instruiu, arregaçando as mangas da camisa social. Tem um livro caixa preto ali. Começa lendo as primeiras 20 páginas. Se não entender alguma coluna, anota. Eu chego lá em 5 minutos para te testar. Jack acenou depressa e correu para a sala de jantar, ansioso para agradar o homem que acabará de tirá-lo da sarjeta. Roman caminhou até Claire, envolvendo a cintura dela com os braços, puxando-a de encontro ao corpo. Beijou o topo da cabeça dela, suspirando baixinho enquanto a tensão do dia se derretia na presença dela. Ele é um garoto afiado, Claire murmurou, encostando a bochecha no peito dele.
bruto nas bordas, mas afiado. Ele está faminto, Romain corrigiu, gentil. E é inteligente o suficiente para saber quando ficar de boca fechada. Vou colocar ele em aulas de contabilidade, ensinar como o dinheiro se move. Claire olhou para ele. Ela via exatamente o que Romain estava fazendo. Ele estava construindo um legado, mas construindo nos próprios termos. Na máfia, linhagens de sangue eram uma falha fatal. Pais transmitiam os próprios pecados aos filhos, forçando-os a carregar o peso de uma coroa violenta que nunca tinham pedido. Romain tinha quebrado essa corrente. Por não ter um herdeiro biológico, ele estava livre para escolher o próprio sucessor. Livre para encontrar alguém baseado em mérito, inteligência e lealdade, em vez da loteria aleatória da genética. Você vai transformar ele num monstro, Romain, ela provocou, suave, embora não houvesse julgamento nenhum na voz dela. Não, Romain disse, os olhos escuros travados nos dela. Eu vou transformar ele num homem de negócios. Os monstros morrem em garagens de estacionamento. Os homens de negócios se aposentam. Claire sorriu, erguendo a mão para traçar a leve cicatriz na maçã do rosto dele. Por 3 anos, as paredes estéreis do consultório do Dr. Reis tinham parecido uma sentença de prisão. Ela tinha acreditado que estava quebrada, uma peça defeituosa de maquinário num mundo que exigia perfeição. Mas, ali, de pé no centro do próprio império intocável, envolta nos braços de um homem que tinha queimado a própria família até as cinzas para mantê-la a salvo, ela percebeu a verdade. O ventre vazio não era uma maldição. Era o maior escudo que os dois tinham. Eles não tinham vulnerabilidades. Não tinham filhos para serem usados como moeda de troca, nenhum sangue inocente com que se preocupar em derramar no fogo cruzado. Era um circuito fechado, só Romain e Claire, uma fortaleza impenetrável de 2. Você passou na clínica hoje? Romain perguntou, baixinho, o polegar acariciando o quadril dela. Passei, Claire respondeu. Uma vez por ano, no aniversário do dia em que receberá o diagnóstico, Claire voltava ao Dr. Reis. Não ia para tratamentos. Ia entregar um cheque de um fundo cego. Dinheiro suficiente para financiar integralmente os ciclos de fertilização in vitro de 10 casais que não podiam pagar. Era a forma dela de equilibrar as balanças, de encontrar vida em meio às sombras da organização. Deu tudo certo? Ele perguntou. Perfeitamente, Claire disse, erguendo-se para beijá-lo. Foi um beijo lento e profundo, ancorado em anos de sobrevivência e devoção absoluta. Bom, Romain sussurrou contra os lábios dela. A mesma palavra que ele tinha usado naquela noite aterrorizante, tanto tempo atrás. Mas, agora, não era mais um choque. Era uma promessa. Eles não precisavam de uma linhagem de sangue. Tinham construído algo mais forte. Tinham construído um império inteiramente feito de lealdade, forjado nos espaços silenciosos entre o concreto e o dinheiro, onde a única coisa que importava era a pessoa parada bem ali, na sua frente. A organização Cassano sobreviveu quebrando as regras da velha guarda. Romain e Claire provaram que uma linhagem de sangue não define um legado. Lealdade, inteligência e devoção implacável, sim. A história deles é um testemunho de como encontrar poder justamente naquilo que os outros enxergam como fraqueza. Se você se encantou com esse drama intenso e realista de romance mafioso, aperte o like e compartilhe esse vídeo com outros amantes de audiobook. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para viver mais histórias sombrias e emocionantes, cheias de estratégia e sobrevivência. O apoio de vocês nos ajuda a trazer mais histórias cinematográficas para a vida.